Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a correção do primeiro exercício da aula 46, que é sobre interfaces e polimorfismo. Hoje nós vamos começar a correção. Na verdade, essa lista são 3 exercícios e no final meio que se completa. Porém, cada exercício é um passo a passo da solução final. Se você ainda não tem a lista de exercícios, o link está na tela e também está na descrição da aula. Vamos lá para o hands-on. Então, como eu mencionei, na verdade, esses 3 exercícios são apenas porém, como são muitos passos, tem um pouquinho mais de complexidade, já que agora a gente está no último passo da orientação a objetos, como herança, polimorfismo, interfaces, enfim. A gente vai fazer passo a passo. Então, nós vamos começar pelo primeiro exercício, que é a declaração de algumas classes. O exercício, então, pede para declarar uma classe figura geométrica com atributos nome e cor. Então, se a gente tem atributos, não pode ser uma interface, vai ter que ser uma classe. E depois, o exercício pede também para escrever uma classe figura 2D e uma classe figura 3D. Ambas as classes figura 2D e figura 3D são subclasses da classe figura geométrica. Não pediu para a gente declarar nenhum atributo e nenhum método por enquanto. Então, ok, vai ser uma classe meio que vazia. Crie ainda as classes círculo, quadrado e triângulo, que estendem a classe figura 2D. E crie também as classes cubo, cilindro e pirâmide, que estendem a classe figura 3D. Esse exercício, depois, na segunda parte, a gente vai declarar interfaces para a gente calcular área e também calcular volume. Então, aqui nesse primeiro exercício, a gente já vai também tentar declarar os atributos necessários do círculo, quadrado, triângulo, cubo, cilindro e pirâmide, para a gente poder calcular área e volume dessas figuras geométricas e já facilitar para a gente depois nos outros exercícios. Então, vamos lá. Figura geométrica, nome e cor. Então, aqui no NetBeans, eu vou criar uma nova classe. Já vou criar aqui a classe teste, que pertence ao Labs. Ao contrário do que fizemos na aula 43, eu não vou dividir por exercícios, tá? Eu vou deixar tudo dentro desse pacote mesmo. Então, eu já vou criar aqui a classe teste, que já é do exercício 3. Então, aqui eu vou criar uma classe chamada figura geométrica. Essa figura geométrica tem nome e cor. Então, private string cor. Aqui a gente pode criar no refactor encapsulate fields. E se você estiver utilizando Eclipse, você vai lá em source e pede para gerar os gets e sets dessa figura geométrica. Depois o exercício também pede para criar figura 2D, figura 3D. Então aqui também vai ser uma classe. Por enquanto a gente não está trabalhando com interfaces. Então aqui também figura 3D. E ambas as classes figura 2D e figura 3D estendem a classe figura geométrica. Então, tá aqui figura geométrica e aqui extends figura geométrica. Beleza. Aí o exercício pede para criar a classe círculo, quadrado, triângulo, estendendo a figura 2D. Então, vamos lá. Círculo, quadrado, aqui não é, então aqui nós vamos fazer um refactor para renomear, quadrado, perfeito, e triângulo, ok. E todas essas classes estendem a figura 2D. Para essas classes, então, depois a gente não tem volume, a gente tem apenas a área, né? O volume tem apenas na figura 3D.
Ok, e aí o exercício também pede pra gente cubo, cilindro e pirâmide. Então vamos lá. Opa, eu tô declarando no pacote errado. Só passar aqui, clicar, arrastar e já vai. Então vamos lá. Cubo, cilindro e pirâmide. E todos esses estendem a figura 3D. Aqui também só vou copiar e colar para facilitar. Bem, agora eu vou voltar nas classes e vou começar a adicionar algumas informações que a gente sabe que o quadrado tem. Então, por exemplo, o quadrado a gente sabe que tem um lado. E aqui então vou pedir também para gerar os gets e sets. Cadê o outro? O círculo a gente sabe que tem raio. Então eu vou colocar aqui, vou deixar o raio como double. E aqui eu vou também pedir para gerar os gets e sets. E o triângulo, a gente sabe que ele tem um private, vou declarar como double. Então é a base e também tem altura. E aqui eu também vou pedir para gerar os gets e sets. Então tá ok. E aí depois no cubo, o cubo a gente sabe que tem aresta ou lado, não tem importância o que a gente vai ter. Então eu vou colocar aqui lado ou aresta, tanto faz a nomenclatura que você quiser utilizar. Gerar os gets e sets. O cilindro tem a altura, se eu não me engano. Private double altura ou int altura, tanto faz. Mais alguma coisa? O cilindro, deixa eu ver. Eu tenho aqui já os artigos na Wikipedia, só pra gente calcular. Na verdade é cilindro, pra gente calcular. Raio, também tem raio. Então vai ser altura e também vai ser um raio. Aqui então vou dar um encapsular campos. E a pirâmide na hora de calcular aqui, ela tem, para calcular o volume é ok, porque é a área da base versus a altura da pirâmide. Então a gente tem aqui então primeiro a altura, private double ou int altura, tanto faz. E a pirâmide também tem a área da base, que a gente precisa para calcular a área total. A área da base é o comprimento da aresta da base mais o comprimento da apótema. Então a gente precisa da aresta base e apótema. Então aqui eu vou colocar mais 2. Aresta base, apótema. E aqui para calcular depois a área, é a área da base. Só que a área da base, a pirâmide, ela pode ter 3 lados, pode ter 4 lados, pode ser um polígono e etc. Então, para facilitar, a gente pode declarar a base como sendo uma figura 2D. E aí depois a gente consegue facilmente, não importa o que é essa base, se ela é quadrado, enfim, as nossas opções são poucas, né? Um triângulo, quadrado ou círculo. No caso da pirâmide vai ser um quadrado ou um triângulo aqui, ou de uma pirâmide de 3 lados, né? Ou então aquelas pirâmides de 4 lados, igual aquelas pirâmides dos faraós que a gente está acostumado a ver por aí. Então, só para facilitar e adicionar também um pouquinho de complexidade aqui no nosso exercício. Então, tá aqui a declaração de todas as classes do exercício 1.
A figura 2D, a gente pode deixá-la como uma figura 2D. Aqui, como não tem nada, pode ser do tipo abstrato. A figura 3D também pode ser do tipo abstrato, porque não tem nada. E até se a gente quiser, a figura geométrica também pode ser abstrata, não tem problema algum, tá? Então, assim, declarar esse abstrato ou não vai ficar a gosto do freguês para vocês. Depois, no exercício 2 e 3, a gente confirma se pode deixar esse abstrato, qualquer coisa a gente retira, mas por enquanto está ok. Com isso, então, a gente fecha o exercício 1 e aí no próximo vídeo a gente continua aí a implementação dessa solução total, que é de figura geométrica, através do exercício 2. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E caso você tenha dúvidas em relação ao curso, pode postar suas dúvidas no fórum. E caso você queira obter o certificado no final desse curso, você pode fazer o cadastro em loiane.training. Se quiser se manter conectado comigo nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!